Conversa com meu povo. Missão na Samaria. E depois fazei discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo quanto vos tenho ordenado. Por sua natureza, a Igreja é missionária. Cristo é o primeiro enviado missionário do Pai, sua testemunha fiel, e percorreu as nossas estradas da vida para anunciar a boa nova, sem rejeitar pessoas e situações. E todo cristão é chamado a ser missionário e testemunha de Cristo. A Igreja, comunidade dos discípulos, tem a missão de evangelizar o mundo, dando testemunho de Cristo, sua vida, paixão, morte e ressurreição, por amor do Pai e da humanidade. É Cristo ressuscitado, aquele que anunciamos e cuja vida devemos partilhar. Os missionários de Cristo têm a honra de confessar Cristo por palavras e ações, anunciando a todos a boa nova da sua salvação, com alegria e ousadia, como os primeiros apóstolos. A primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele que nos impele a amá-lo cada vez mais. Justamente o terceiro domingo da Quaresma nos introduz em temas ligados ao batismo, que nos acompanharão daqui para frente em nossa quarentena de preparação para a Páscoa. Jesus é água viva, luz do mundo, ressurreição e vida, acompanhados que somos pela mulher samaritana, o cego de nascença, Lázaro com suas irmãs Marta e Maria. No centro está sempre Jesus, nosso Senhor e Salvador, e a graça do mergulho na vida da Trindade, vivida em nosso batismo, que nos faz missionários. Não existe qualquer realidade humana nas Samarias da vida que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo na sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve e estará em saída rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais, lugares e situações humanas para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres. Esta é a grande mística e a chave da vida da Igreja de Belém, para concretizar sempre mais o sonho do Papa Francisco, que assim disse: sonho como opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual do que à autopreservação. É hora de olhar para Jesus missionário, que se encontrou com pessoas de todo tipo. O episódio de seu encontro com aquela mulher à beira do poço de Jacó oferece-nos a oportunidade para buscar as consequências da tarefa missionária que assumimos como o primeiro apelo em nosso plano arquidiocesano de pastoral. Jesus missionário, enfrentando a situação delicada de relacionamento com os samaritanos, considerados inimigos pelos judeus, ainda que compartilhassem com eles as mesmas raízes. E assim, tomamos consciência de que as brigas religiosas não são de hoje.
A missão de Jesus começa em um curso. Conversar sobre os assuntos do dia a dia sem entrar em discussões religiosas. Apenas pedir um pouco d'água. Saber que o reino de Deus está presente em todas as realidades da natureza e da vida humana e todas elas apontam para Ele. Nós também podemos ouvir ou envolver-nos em assuntos da vida cotidiana, orientando o diálogo para o bem e tudo o que existe de positivo. Aliás, diálogo começa quando estamos dispostos a ouvir e não o contrário. Não é difícil perceber que a samaritana está armada de preconceitos de ordem religiosa e tribal. Jesus quer levar o assunto para a vida. A mulher volta para o tema do poço e a possível comodidade de não ter mais trabalho para ir buscar água. O Senhor puxa o assunto para o sentido da vida verdadeira. Sabemos que algum tempo depois Ele mesmo dirá: se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Pouco a pouco, Jesus começa a se revelar, tirar o véu, mas sua interlocutora, mesmo entrevendo tratar-se de um profeta, quer discutir religião, coisa que ainda acontece em nossos dias. Antes do anúncio querigmático mais explícito, Jesus quer que a mulher se encontre com a sua própria vida. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. Nada de dedo em risque para acusar. A confissão pública vem à tona naturalmente, como uma ponte para que a própria samaritana se torne depois evangelizadora. Também aqui, a história muitas vezes se repete, pois muitas pessoas das quais humanamente não se esperaria muito, tornam-se porta-vozes do anúncio libertador de Jesus, justamente com o testemunho que vem antes da doutrina explícita. Jesus então amplia o horizonte da prática religiosa, fazendo arder o coração da samaritana. Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que Deus deseja. Estes são os adoradores que Deus espera. Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, isto é, o Cristo, quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Conversa de água e poço, diferenças religiosas, vida de família, abertura de coração, anúncio do Salvador. Há muitos segredos prontos a serem contados, não como acusações, mas revelações maravilhosas, resultados da ação do Espírito que faz jorrar rios de água viva de onde menos se espera. Um belíssimo roteiro missionário a ser assumido em nosso tempo e em nossa igreja. A missão na Samaria se conclui quando a mulher, sem balde nem água de poço, corre à sua cidade. Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Anúncio feito, conversão realizada
e o Evangelho há de crescer de boca em boca, coração para coração. Muitos outros ainda, diz o Evangelho, creram por causa da palavra dele e até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A água viva, nascida da rocha, pedra angular, que é o próprio Cristo, continua a jorrar do coração de todos nós, quando aceitarmos estar assentados com Jesus ao lado de tantos poços e situações humanas, tantas vezes inusitadas. Renova-se assim, com a ajuda da samaritana, o querigma missionário. Vejam só, o anúncio do amor de Deus, a realidade do pecado, o anúncio de Jesus Cristo Salvador, a fé e a conversão, o dom do Espírito Santo e a vida em comunidade. A missão de Jesus na Samaria indica os caminhos para a missão aqui em Belém, toda a igreja, com a luz do Evangelho que ilumina a nossa vida neste final de semana. Permaneça conosco, querido irmão, querida irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante essa semana eu farei uma viagem de missão de uma forma muito bonita. A comunidade Semente do Verbo, que começou comigo em Palmas, depois ela veio para cá. Hoje nós temos 3 casas da comunidade aqui em Belém, depois 2 casas em Palmas, 5 casas no Rio de Janeiro, uma delas no presídio de Bangu, uma casa na África, 2 em Portugal, 2 na Bélgica, uma em Roma, a África, Moçambique, onde eu irei no final do mês de julho, e também no Canadá, e já está para ser aberta uma casa na Espanha. O bispo de Calgary, no Canadá, como nesses dias haverá profissão religiosa e tomada de hábito de membros da comunidade, e sempre se faz comigo, que sou o garante dessa comunidade, então o bispo disse que mais de 20 anos naquela diocese não havia uma celebração de vida consagrada ou religiosa. E pediu que eu estivesse lá para fazer essa celebração. E eu farei então essa viagem durante alguns dias, do dia 15 até o dia 23, para participar e fortalecer também essa missão da comunidade Sementes do Verbo lá no Canadá. Conhecer outras realidades, uma evangelização muito exigente no mundo que mudou muito nessas situações em que a atualidade desafia a própria igreja. Eu conto com as orações de vocês. No dia 23 eu estarei de volta, para que assim a gente continue a nossa vida, e já voltarei bem próximo, do início da Semana Santa. Agora as perguntas que as pessoas nos mandaram. Uma pessoa que não se identificou: o que o senhor achou da mistura do carnaval deste ano entre samba e religião? Bom, eu não vou dizer que achei a coisa mais linda do mundo, Devo dizer-lhe que eu só ouvi notícias, porque o tempo da gente naqueles períodos de carnaval eram para participar de retiros e encontros para todo lado aqui na Arquidiocese. Foram cerca de 20 encontros ou retiros que se realizaram durante o carnaval aqui na nossa Arquidiocese, então não dava para ficar assistindo essas coisas. Eu acho que a cultura do nosso tempo ela é muito diversificada e pluralista. Pode acontecer que as pessoas toquem em assuntos religiosos. O problema não está no samba, O samba é um ritmo bonito, lindo, bem nosso e muito importante. O problema é, às vezes, as pessoas fazerem essa mistura, e isso significa também o quê?
há grupos religiosos, ou católicos, cristãos ou não cristãos, de qualquer origem que seja, que também querem fazer as suas expressões. Eu respeito, não vou dizer que é do meu gosto, de forma alguma, mas essa mistura, esse chamado sincretismo que acontece, e no sincretismo religioso também se passa para uma espécie de sincretismo social, onde a gente faz a mistura dessas coisas. É bom a gente prestar atenção, eu realmente não é que tenho prática disso aqui, mas uma pessoa há pouco tempo me dizia que vários desses sambas, enredos do carnaval, são muito poéticos e às vezes colocam coisas até muito bonitas. Eu acho que a gente pode distinguir e ajudar as pessoas a não fazerem essa mistura. Então, eu não vou tomar uma posição de condenação, mas eu acho que isso precisaria ser pensado, não são coisas da nossa realidade, aqui próximo de nós, mas que nos levam a refletir e a fazer um esforço para distinguir as coisas e respeitar os diversos campos de atuação das pessoas. Rosilene, de Santa Isabel do Pará. Norberto, Deus perdoa as pessoas que morreram de acidentes por estarem bêbados? Por que os evangélicos falam que quem morreu assim não é de Deus? Bom, não posso responder em nome dos protestantes ou igrejas evangélicas, não posso responder em nome deles, né? Eu não sei se a gente pode julgar as pessoas, porque o último momento, que será sempre de lucidez daquela pessoa diante de Deus, aí é que esta pessoa fará a sua escolha definitiva. Nós nunca vimos na igreja uma declaração, fulano de tal está no inferno. A igreja pode analisar a vida de alguém, beatificar, canonizar, quer dizer, essa pessoa é exemplo de vida cristã, mas a igreja nunca fez uma declaração, tal pessoa foi para o inferno, porque não se sabe o último momento daquela pessoa diante de nosso Senhor. Então, Deus está sempre pronto a perdoar. Eu vou saber qual a situação daquelas pessoas. Eu posso dizer uma coisa que é de contato quase cotidiano da minha parte. Nós acompanhamos Fazenda da Esperança. Problema de alcoolismo, problema de drogas, histórias terríveis que a gente escuta, pessoas que abrem o seu coração, que ficaram machucadas na sua própria história e na sua vida. Eu acho muito difícil e impossível e injusto fazer julgamentos a respeito das pessoas, porque eu tenho que acolher a proclamação da misericórdia de Deus. Uma pessoa me fez a pergunta, então, quem se suicidou está perdido? Eu não posso dizer isso, porque aquele último momento, Deus sabe, quando às vezes acontece uma encomendação de uma pessoa que tirou a própria vida, eu faço de um jeito muito simples, rezo o Salmo 138, ainda que eu vá até o fundo do mundo, Deus me conhece. E a gente se coloca em oração, pedindo a Nosso Senhor que cuide dessas almas, dessas pessoas. Pergunta de Maria do Carmo de Belém. Estamos meditando o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 24. Como podemos crer nessas palavras tão fortes, se Deus é amor e misericórdia? Jesus, ao expirar, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Existe um mistério muito importante que não podemos nos esquecer. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, fala a respeito do juízo final. Então, Nosso Senhor vai acolher, Ele é amor e misericórdia, é claro, e Ele perdoa porque não sabe o que fazem. Só que existe o outro lado da medalha, que é a nossa liberdade. Eu só posso me perder se eu quiser, porque Deus não quer que eu me perca. Por isso, é bom a gente se antecipar ao juízo final
e aprender a reconhecer a presença de Jesus em todos, especialmente nos mais sofridos, nos mais machucados, porque tudo que fizermos ao menor dos irmãos é a Jesus que nós estamos fazendo. Então, não posso dizer que essas palavras não sejam justas, porque Nosso Senhor está abrindo os nossos olhos para a nossa responsabilidade pessoal, que precisa ser levada realmente a sério. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu desejo que todos vivam esse final de semana, do terceiro domingo da Quaresma, na igreja, no coração da igreja. Antes do domingo ser dia de descanso, de esporte, de lazer, é dia de comunidade de fé. Domingo, sem missa, não tem graça. E aí eu quero perguntar a quem me acompanha agora, o que você faz no seu domingo? O desejo de que você faça o melhor possível, que é estar na igreja, participando da palavra, da Eucaristia e fortalecendo-se para a continuação da sua vida cristã no seu dia a dia durante a semana inteira. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.